Poluição do ar em academias, um aspecto a considerar. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Um tema pouco falado antes da pandemia, mas ainda negligenciado, é a poluição do ar em ambientes de prática de exercícios físicos e esportes. A qualidade do ar que respiramos enquanto fazemos exercícios. Você já pensou nisso? Provavelmente só pensou a partir da pandemia, pois uma das principais, se não a principal, via de transmissão do SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid, é a via aérea, via aerossóis, ou seja, partículas muito pequenas, invisíveis que permanecem suspensas no ar. Evidências científicas esmagadoras mostraram que a exposição ao material particulado, que na ciência chamamos de PM10, partículas com um diâmetro aerodinâmico menor do que 10 microns, e PM2,5, estão associados a aumento das taxas de mortalidade, em particular com mortes por doenças cardiovasculares e respiratórias. A Organização Mundial de Saúde estima que 4,2 milhões de mortes todos os anos são como resultado da exposição à poluição do ar externa. A OMS coloca que 91% da população mundial vive em lugares onde os níveis de qualidade do ar excedem os limites das diretrizes da própria OMS. É a poluição do ar externa que geralmente consideramos, ou mesmo que vemos às vezes. Esses dias, numa viagem a São Paulo, já consegui perceber essa diferença claramente. Mas e nos ambientes internos, ou seja, aqueles fechados? Sabemos que passamos a maior parte do tempo do nosso dia em ambientes indoor, em casa, no trabalho, escola, universidade, carro, transporte, enfim. A ciência confirma que passamos de 90% a 95% do dia em ambientes fechados, até durante o exercício físico, muitas vezes, quando vamos à academia. Ambientes internos frequentemente apresentam maior concentração de dióxido de carbono, CO2, do que o ambiente ao ar livre. E este nível elevado de CO2 é um produto da respiração humana, de forma concentrada. Veja só, o ar que respiramos contém 0,03% de CO2, enquanto o ar expirado tem de 4 a 6% de CO2. E essa concentração aumenta com o esforço físico. Então faz sentido estudar a relação entre exercícios físicos e poluição do ar. Você quer ver? Quando realizamos um esforço físico, por exemplo, há um aumento da velocidade do fluxo de ar, além do que respiramos muitas vezes pela boca, então o ar não passa pelos mecanismos nasais de filtragem e esse fluxo aumentado de ar leva o ar junto com os poluentes para a parte mais profunda do nosso sistema respiratório, ocasionando aí uma maior nocividade para a nossa saúde. Esse foi o tema da minha dissertação de mestrado e, posteriormente, minha tese de doutorado. Então, qualidade do ar em ambientes com prática de exercícios. E aí um dos estudos foi dentro de academias. Consegui publicar todos esses estudos em boas revistas científicas e vou utilizar um deles para basear nossa conversa de hoje. Um dos primeiros estudos que a gente fez aqui no nosso laboratório de pesquisa, o Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício, no Cefid, na UDESC, em Florianópolis, foi de monitoramento, de comparação dos parâmetros de qualidade do ar. Então, nós comparamos os níveis de concentração de dióxido de carbono, CO2, em academias de musculação, com as normas estabelecidas no Brasil, na França e na Europa. Participaram do estudo 3 academias de musculação, que a gente vai chamar aqui de A, B e C, de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. E as academias A e B são ventiladas com um sistema split, e a academia C é ventilada com um sistema central, aquele parecido com ar-condicionado de shopping, né? O parâmetro medido para avaliação da qualidade do ar foi a concentração de CO2 que a gente mediu aí com sensor não dispersivo infravermelho. E para determinar as taxas de CO2 no ambiente, a gente utilizou esse sensor e as academias investigadas apresentaram níveis de concentração de CO2 significativamente acima da norma europeia, e aí que é de 750 partículas por milhão,
né, uma norma um pouco mais exigente que a norma brasileira da Anvisa, que é de 1000 ppm, 1000 partículas por milhão. As academias A e C, então a A apresentou uma média de 3.750 partículas por milhão e a academia C de 1.360 partículas por milhão, tiveram esses níveis de CO2 significativamente acima dos parâmetros recomendados pela norma brasileira, da Anvisa, e da francesa, que é a mesma, né, de 1000 partículas por milhão. No Brasil, quem faz isso é a Anvisa. Os níveis de CO2 observados nas academias desse estudo foram 10 vezes maior do que as diretrizes da Europa e 7 vezes maior que a brasileira em vários momentos do monitoramento que a gente fez. O que exige uma urgência em relação à preocupação, em relação a vários aspectos do ambiente, especialmente a qualidade do ar interior e aí os potenciais riscos à saúde dos frequentadores, dos praticantes, dos clientes, dos alunos. De acordo com o Comitê de Bioaerossóis da Conferência Americana, né, em relação à higiene industrial, essa seção do governo aí, embora a exposição aos níveis de CO2 que são comumente encontrados em ambientes externos, que varia de 350 partículas por milhão até mais de 2.000 partículas por milhão, não seja considerada uma causa direta de efeitos adversos à saúde, existem algumas preocupações sobre impactos diretos e mensuráveis na saúde humana. Sabe-se, por exemplo, que a diminuição da troca de ar com ambientes externos pode levar à sonolência e à perda de produtividade em indivíduos saudáveis. Nesse estudo aí a gente concluiu que as academias investigadas apresentaram concentração de CO2 significativamente acima dos níveis máximos permitidos. E essas concentrações de CO2 são um indicador de baixa adequabilidade da ventilação, ou seja, prejudicam a qualidade do ar. Então, o que implica os resultados desse estudo? O que eles querem dizer? Que altos níveis de CO2 no ar indicam que o ambiente interno está recebendo uma quantidade mínima de ar, ou seja, uma ventilação adequada é necessária para diluir e controlar o acúmulo dos poluentes. As normas do Brasil e da França recomendam que, para conforto e bem-estar dos ocupantes, a concentração de CO2 em ambientes fechados não deve exceder 1000 partículas por milhão. Já a norma europeia é mais rígida e recomenda um limite de 750 partículas por milhão. A qualidade do ar em academias de musculação e ginástica, como em outros ambientes externos, é influenciada por vários fatores, incluindo materiais de construção, a manutenção dos edifícios e também o tipo de ventilação utilizado. No entanto, o que torna o ar interior, a qualidade do ar interno nesses ambientes, é o tipo e o nível de atividade física, né, e a ocupação humana que ocorre dentro deles. Especialmente nos ambientes em que há exercício físico, né? Então olha só que paradoxo isso. Você pode pensar em saúde ao ir para a academia, mas e se esse ambiente não for saudável sob o ponto de vista da qualidade do ar? Não está condizente com o objetivo que te leva lá, não é mesmo? Bom, para fechar, podemos fazer algumas recomendações para você ficar atento à poluição e qualidade do ar em ambientes internos como academias ou onde você for treinar. Primeiro, horários de pico nas academias são mais críticos, pois há elevada concentração de pessoas e possivelmente de poluentes como o CO2, que é um produto da respiração humana, que em altos níveis indica baixa adequabilidade da ventilação em geral, e isso pode favorecer a disseminação de outras doenças. A ventilação natural é importante e geralmente não existe praticamente nas academias. Como resolver isso? Abrindo portas e janelas, é preciso renovar esse ar. Coisa que em muitos casos o ar-condicionado do tipo split não faz, ele apenas recircula o ar do ambiente. E aí, será que sua academia se preocupa com a qualidade do ar respirado no ambiente? Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência, lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music, no Apple Podcasts e também no YouTube. Um abraço e até a próxima.